Bom dia, vamos dar início à aula de Química. E o nosso assunto hoje é a mineração e metalurgia e a produção de ferro, cobre e alumínio. Então, a produção de ferro. O ferro, ele não existe na forma livre na natureza, mas sim na forma de seus minérios, ou seja, compostos que contêm o ferro, sendo que os principais são a hematita, o ferro 2, oxigênio 3, a magnetita, ferro 3, oxigênio 4, a siderita, ferro CO3, a limonita, F2, ferro 2, O3, H2O e a pirita, que é com o enxofre. É possível realizar as transformações nesses minerais para a obtenção do ferro metálico. A área que faz a extração de um metal através de seus minerais é chamada de metalurgia. E o ramo da metalurgia, que trata apenas da produção de ferro através dos minerais mencionados acima, é a siderurgia, palavra que vem do grego, que significa trabalho feito sobre ferro. Geralmente, o mineral utilizado nas siderúrgicas é a hematita, que é essa imagem aqui. E o processo de produção do ferro é feito em altos fornos. Primeiramente, coloca-se nesses altos fornos o carvão coque, que irá ser queimado e produzir calor. Depois se adiciona uma mistura de hematita e calcário e carvão coque. Uma corrente de ar favorece a queima do carvão coque e é produzido monóxido de carbono, que reage com a hematita em uma reação de oxirredução. Então, a queima do carvão coque, 2 carbonos mais oxigênio, vai dar 2CO, e a redução da hematita pelo CO. Vai ficar 3, ferro 2, oxigênio 3, mais CO, que vai dar 2, ferro 2, oxigênio 4, mais CO2. Ferro 2, oxigênio 4, mais CO, que dá 3 ferro, ferro O, óxido de ferro, né, e CO2. O óxido de ferro 2 reage com monóxido de carbono, formando o ferro metálico, e dióxido de carbono. O ferro é escoado por uma saída inferior do alto forno, estando na forma líquida. Outra camada líquida, menos densa, é formada, sendo chamada de escória, que sai por um conduto separado. Trata-se de impurezas retiradas pelo óxido de cálcio e pelo gás carbônico, que foram formados na combustão do calcário. Então, o carbonato de cálcio vai dar óxido de cálcio mais o CO2, que é o gás carbônico. O CO, silício mais oxigênio, vai dar a escória, cálcio, silício e O3. Então, isso aqui é uma siderúrgica, né? Uma fábrica que produz, então, o ferro. O ferro formado nesse processo é o ferro gusa, que contém pequenas porcentagens de carbono, cerca de 5%, e por isso é quebradiço. A partir dele pode-se produzir o aço comum, que é uma liga metálica que contém cerca de 98,5% de ferro, entre 0,5% e 1,7% de carbono, e traços de silício, enxofre e fósforo. Isso significa que é necessário purificar o ferro gusa para que ele fique com menos carbono. Quando atinge a pureza praticamente de 100%, ou seja, quando a porcentagem de carbono é menor que 0,5%, ele é chamado de ferro doce. Tanto para a produção do aço quanto para a produção do ferro doce, injeta-se gás oxigênio no alto forno, que reage com o carbono na mistura e forma dióxido de carbono, um gás que se desprenderá.
Então, carbono mais oxigênio, CO2. Aqui o ferro produzido nas siderúrgicas vai do alto forno em elevadas temperaturas e na forma de um líquido bem denso que é levado para ser moldado. E, geralmente barras de ferro. A produção do alumínio. A produção do alumínio na indústria é feita por meio da eletrólise ígnea de uma mistura de alumina vinda do minério bauxita e criolita, que é a fundente. Esse metal possui uma diversidade muito grande de aplicações. Ele é usado em utensílios domésticos, estruturas de aviões, certas embarcações, fios elétricos, embalagens de alimentos, esquadrias para construção civil, tampas de iogurtes, carrocerias de automóveis, entre tantas outras utilidades. Então, aqui tem a aplicação, né, da construção civil, né, as barras de ferro. Mas o alumínio não é encontrado na natureza na sua forma elementar, visto que possui uma afinidade muito alta com o oxigênio do ar. Ele é encontrado na forma de íon, alumínio mais 3, formando compostos que constituem minerais e rochas. As formas conhecidas de obtenção do alumínio metálico eram caras e ineficientes. Por isso, ele foi considerado por muito tempo um metal raro. Entretanto, em 1886, Charles M. Hall e Paul Herold desenvolveram de forma independente um método de produção do alumínio por eletrólise ígnea, que ficou conhecido como processo Hall-Herold. Nesse processo industrial, a matéria-prima principal utilizada é a bauxita, um minério formado principalmente por óxido de alumínio hidratado e algumas impurezas. Depois que a bauxita é purificada, obtém-se a alumina, que é o Al2O3. São necessárias de 4 a 5 toneladas de bauxita para a obtenção de 2 toneladas de alumina. Essa quantidade gera normalmente 1 tonelada de alumínio como produto. Então, a gente tem um minério bauxita aqui na parte superior e pilhas de mineração de bauxita na Austrália, tá? Na parte de baixo. Na eletrólise ígnea, passa-se uma corrente elétrica por um composto iônico fundido, que é ali que é feito. Dessa forma, é preciso fundir a alumina, mas o seu ponto de fusão é muito elevado, sendo igual a 2060 graus Celsius. Para resolver esse problema, mistura-se a alumina com o fundente, ou seja, uma substância que tem a finalidade de reduzir o ponto de fusão de outras substâncias. No processo industrial de obtenção do alumínio, costuma-se usar como fundente a criolita, que é o fluoreto duplo de sódio e alumínio, 3NaF, AlF3 no sólido. Como esse processo, o ponto de fusão da alumina cai para 1000 graus Celsius. Depois de fundido, os íons de alumina, Al3 e O2, ficam livres no líquido. O2-, né? O oxigênio já recebeu 2 elétrons. Então, a nossa equação, 2Al2O3, líquido, 4Al, com carga mais 3, líquido, mais 6O menos 2, também líquido. A partir daí, se realiza a eletrólise ígnea dessa mistura de alumina com criolita, fundida em um recipiente feito de aço. Esse recipiente constitui o cátodo, ou polo negativo, onde ocorre a redução, ou seja, ganho de elétrons, dos cátions alumínio com a formação do alumínio metálico. A semi-reação do cátodo, 4Al mais 3,
mais 12 elétrons dá 4 Al. O polo positivo, que é o ânodo dessa eletrólise, são os eletrodos de grafite, né, que é o carbono, mergulhados no líquido. Neles ocorre a oxidação, perda de elétrons do ânion oxigênio. Então, uma semi-reação do ânodo, 6O menos 2, dá 12 elétrons mais 3O2. O gás oxigênio formado nessa semi-reação de oxidação reage com o carbono de eletrodo e forma gás carbônico. Então, 3 oxigênio mais 3 carbono, 3 CO2. Temos assim que a equação global desse produto é dada por... Eu vou colocar só a equação geral, é 2Al2O3 no líquido, mais 3 carbono no sólido, vai gerar 4 alumínio no líquido, mais 3 CO2 no gasoso. Aqui tem, então, os eletrodos, né, do grafite, que é o ânodo, o ferro, o cátodo, o alumínio, então, mistura fundida de criolita e alumina, e ela escoa daí por esse tubo aqui. Observe que é o alumínio metálico produzido encontra-se no estado líquido. Isso ocorre porque o ponto de fusão do alumínio metálico é 660,37 graus Celsius, ou seja, é menor do que o da mistura alumina mais criolita. Por isso, ele permanece no estado líquido. Como o alumínio é mais denso que a mistura, ele fica no fundo do recipiente e é vazado periodicamente, como mostra a figura no início do artigo. Depois ele é colocado em moldes de acordo com a finalidade desejada. Então, aqui o processo eletrolítico de produção do alumínio, né, em fábrica, e o alumínio é produzido aqui na forma líquida. E a produção do cobre. O cobre é um metal vermelho amarelado e um dos poucos que podem ser encontrados em estado metálico na natureza. Ligado a pequenas quantidades de estanho, forma o bronze. Na antiguidade, era considerado precioso e deu origem ao período da história conhecido por Idade do Bronze. O cobre é bom condutor de calor e eletricidade. É maleável e resistente à corrosão. Apresenta certa toxicidade, em especial nas substâncias de que ele faz parte. Por isso, o ideal é recobrir os utensílios de cobre com o estanho ou mantê-los limpos. São conhecidos mais de 100 tipos de minerais ricos em substâncias que contêm o cobre. Os mais importantes e de maior interesse comercial são a calcopirita, a cuprita, a malaquita, a calcosita e a covelita. Os sulfetos de cobre retirados de jazidas são os mais explorados. E a calcopirita, ou sulfeto de cobre e ferro, é o mineral mais importante, de onde o cobre é mais frequentemente extraído. Para obter o cobre dos sulfetos, primeiro é preciso remover o enxofre por meio da calcinação do minério. Desse processo é extraído cobre bruto, que pode ser refinado em fornos para obtenção do cobre metalúrgico, ou então ser substituído à eletrólise para atingir um grau de pureza maior. Na eletrólise, o cobre puro é depositado no cátodo. Por isso, esse tipo de metal é denominado cobre cátodo. Também é possível fundir esse cobre para a produção do cobre blister. Do iodo, que resulta do processo eletrolítico, retiram-se ouro e prata como subprodutos. Atualmente, o processo de biolixiviação para a extração do cobre vem sendo desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, que é o CETEM, na Mineração Caraíba, com sede na Bahia.
Esse método usa organismos presentes no próprio minério para obtenção de cobre. A adição de nitrogênio, fósforo e potássio e compostos de carbono ao minério aceleram o processo oxidativo dos sulfetos de cobre. A bactéria abre essas estruturas para liberar o cobre de forma solúvel, sendo ele recuperado na forma de metal. A biolixiviação permite extrair o cobre de maneira mais econômica e menos poluente. Outros tipos de cobre são o tenaz, o desoxidado e o cobre isento de oxigênio, que é o de melhor qualidade. Entre os compostos cuprosos, as principais substâncias são o óxido de cobre 1 e o cloreto de cobre 1. Dentre os compostos cúpricos, pode ser citados o sulfato de cobre 2 e o óxido de cobre 2. Aqui a gente tem uma foto da ilha de Chipre, que é famosa desde os tempos antigos por suas ricas reservas de cobre. Segundo estudiosos, a palavra cobre deriva da palavra latina cuprum, que por sua vez deriva da palavra ciprium, usada para designar a ilha de Chipre. As aplicações. O cobre é um metal de diversas aplicações, por causa da sua resistência à corrosão e elevada condutividade térmica, é empregado como matéria-prima na fabricação de tubulações, cabos, fios, lâminas, arames, automóveis e eletrodomésticos. Também é usado na produção de aparelhos eletroeletrônicos e de seus componentes, de motores elétricos, de interruptores, de circuitos integrados e na cunhagem de moedas. O cobre cátodo é usado para a produção de lingotes, placas para laminação de chapas e barras e secção circular para laminação ou fiação. Os óxidos de cobre são usados na coloração de vidros, na pintura de cascos de navios e associados a outros metais, que formam materiais supercondutores. O sulfato de cobre 2 é empregado na galvanoplastia, em pintura, na purificação da água, como veneno agrícola e como conservante da madeira. O cloreto de cobre 2 é usado como catalisador, como branqueador na indústria petrolífera e como agente oxidante em corantes. Aqui só mostrando, né, estátuas de cobre, um sino, se eu não me engano, tá, né, na igreja, tá numa igreja na China, e aqui a cabeça de um touro, também feito de cobre, tá em algum cemitério na Mesopotâmia. Então, a gente percebe, a gente vê que em muitas estátuas, né, ficam esverdeadas, e aí a gente pode concluir que elas são feitas de cobre ou bronze. Então, encerrando a aula, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada.